bancada para falar sobre esses diversos temas, o advogado Matheus Cury. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição sempre para debater esse programa que já vim outras vezes e gosto muito de estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E também o médico veterinário Daniel Riquejo. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, um bom dia. Bom dia, telespectadores. E espero poder esclarecer as dúvidas aí da nossa população. Que não é pequena quando a gente fala de animais pet, não é, doutor Daniel? Exatamente. Como a gente até já tinha conversado um pouco aqui hoje, o número de pets nas residências hoje, ele é maior do que o número de crianças. Então, a gente tem uma população pet muito grande aí, muita gente interessada nesse tipo de assunto agora. Uma mudança de perfil mesmo, sim, né? Sim. Os cachorros deixaram de ser cães de guarda que ficavam nos quintais e estão agora dentro de casa, né? É isso que a gente fala, o cachorro saiu da casinha para a cama, né? É verdade, lá em casa 3 dormem na cama, literalmente. Doutor Matheus, eleições na OAB, tá quase lá. Chegando. Hoje, inclusive, aqui na Santa Cecília TV, tem debate a partir das 10 horas da noite. Por que você decidiu se candidatar, doutor Matheus? Bom, Nathalie, primeiro para dar continuidade a um trabalho muito bem desenvolvido pela atual diretoria. Uma continuidade, vale ressaltar, sem continuismo, porque a chapa inteira foi praticamente renovada, dando oportunidade àqueles que trabalharam durante a gestão em comissões e outros colaboradores da gestão de se candidatarem. Então, foram muitas as realizações, nós resgatamos as finanças, resgatamos a organização administrativa. A credibilidade, vocês acreditam também? A credibilidade, com certeza, com certeza. A OAB passou por um momento difícil, né, há uns anos atrás e graças ao incansável trabalho dessa atual diretoria, houve um resgate muito forte, principalmente na questão das finanças e de realizações. O advogado voltou a frequentar a ordem, isso é importante. Né? Foram mais de 400 cursos e palestras em 2 anos e 3 meses. Então, a defesa incansável das prerrogativas, nós fizemos um trabalho muito bom na representatividade do advogado. Então, na verdade, é abrir a casa do advogado para o advogado, exatamente, né? Exatamente. A OAB é de todos os advogados. E nós, graças a Deus, essa última gestão, essa atual gestão fez isso, abriu a casa dos advogados para os advogados voltaram para a ordem, o que é um motivo de muita satisfação. Então, nós precisamos dar continuidade a esse brilhante trabalho desenvolvido pelo Dr. Luiz Fernando. Na sua opinião, qual tem sido o diferencial dessa campanha, desse período, vamos dizer assim, período eleitoral para a eleição da nova presidência da OAB Santos? Acho que o número de chapas, né? Fazia tempo que não tinham tantas chapas concorrendo, são 5 chapas, o que é salutar, o que é legítimo. E o que é bom, inclusive, é bom, né, claro, dá oportunidade do advogado escolher, né? São diversas opções, bons candidatos, então dá oportunidade do advogado escolher o que melhor representa a classe, sem dúvida. Quanto mais democrático o processo, mais salutar, melhor para a cidadania, né? Doutor Daniel, o senhor concorreu nas últimas eleições à vaga de deputado estadual. Sim. O que essa experiência te trouxe? Olha, foi uma experiência muito interessante. Você poder estar ali frente a frente da população, discutindo, debatendo assuntos interessantes, propostas para o desenvolvimento do nosso estado em geral e falar sobre a causa animal para a população, que é uma coisa muito ainda difícil de se entender. Embora se tenha animal há muito tempo, é uma coisa nova, as pessoas não sabem exatamente o que é direito, o que é obrigação em relação aos animais. E isso existe de uma maneira muito clara, né? Direitos e deveres. Sim, sim. A população cobra muito, mas a gente tem que saber que nós temos os nossos deveres também perante os animais. E fora a causa animal, assim, a candidatura a deputado estadual não era somente para falar de animais, somente para tratar de animais. A gente tem que tratar do Estado como um todo, sem dúvida. Né? Eu acho que a gente precisa, sim, de melhorar a condição dos animais, mas, assim, existem coisas que não tem muito nexo.
As pessoas abraçaram a causa animal, muitos candidatos aí abraçaram essa causa sem nem saber o que é realmente a causa animal. O verdadeiro ativista da causa animal, os protetores aí que a gente chama, eles passam grandes dificuldades. Muitas. Quando se fala de causa animal. E então muita gente aí aproveitou por esse número grande de pets nas residências, muitos candidatos... Quiseram assim, surfar na onda. Exatamente, estavam com foto, com bichinho e tal, mas a gente sabe que muita gente aí nem é realmente da causa animal, mas dá voto, né? E explora a causa animal de uma maneira errada, né? Sem realmente participar disso. Na sua opinião, faltam representantes em nível estadual e em nível federal quando a gente fala de defesa da causa animal? Sim, no estadual, federal e municipal, acho que sim. Exatamente por esse problema das pessoas se aproveitarem da causa animal, utilizarem isso para ganhar a eleição e na realidade não saber, quando chega lá não sabe nem o que fazer realmente em defesa da causa animal, né? Simplesmente foi eleito por uma bandeira que não sabe como defender. Doutor Matheus, nas eleições convencionais é muito comum um candidato ajuizar o outro durante a corrida eleitoral. Nas eleições da OAB isso também acontece? Por vezes, sim, Natalia. Às vezes um mal entendido, uma má interpretação faz com que um outro candidato ajuize uma ação. Não é o meu perfil ajuizar ação com os candidatos, mas respeito aqueles que o fazem. O judiciário está aí para o acesso à justiça é um direito de todos e o judiciário está aí para analisar essas questões. Como é que você recebeu a notícia de que você foi acionado na justiça durante essas eleições? Vale acrescentar que eu ainda não fui citado, tá? Fiquei sabendo realmente pela própria imprensa. Sim. De que teria sido acionado, mas não fui citado, mas recebo com muita naturalidade, porque primeiro que eu não tive a intenção de ofender ninguém, se alguém se sente ofendido eu peço desculpas, mas não foi essa a intenção, a crítica com relação à gestão e não às pessoas. Sim. Né? E segundo, que eu estou absolutamente tranquilo, porque estou calcado em documentos oficiais da OAB São Paulo, que me dão toda a guarida com relação a tudo que eu falei. O senhor disse, posso chamar de você? Por favor. Você disse que a ideia é fazer uma presidência de continuidade e não de continuismo. Perfeito. Nesse sentido, quais são as principais propostas? Bom, nós temos diversas propostas, né? Mas baseamos a campanha em 2 pilares principais. A representatividade do advogado, ou seja, incrementar ainda mais o trabalho que foi feito com relação às prerrogativas profissionais. O advogado, ele quer se sentir representado, ele precisa dessa representação. E, então, a defesa intransigente das prerrogativas é o principal ponto, é o que o advogado quer a ordem do lado dele. Sim. Né? Então, nós já fizemos esse trabalho na última gestão, mas nós iniciamos um trabalho que não tinha de prerrogativas. Né? Então, nós fizemos um aplicativo com SOS Prerrogativas, né, que permite ao advogado, em tempo real, acionar todos os membros da comissão de prerrogativas em caso de aviltamento da sua profissão por parte de uma autoridade pública. Então, todos os membros são acionados, alguém vai socorrer o colega. Mas não só isso, nós somos responsáveis pelo afastamento de 2 juízes da comarca. Um terceiro juiz foi levado ao julgamento pela Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós temos feito um trabalho incessante e o advogado quer isso, quer representação, quer a ordem do lado dele. Então, esse é um dos principais aspectos. Um outro aspecto, um outro pilar importante é a promoção profissional, a qualificação profissional, né? Que também foi muito bem realizado e nós precisamos melhorar sempre. Nós tivemos mais de 400 cursos e palestras em 2 anos e 3 meses. Então, foi um recorde na OAB Santos. Então, esses são as 2 principais bandeiras da campanha, porque é isso que o advogado quer. Né? Agora, tem tantas outras realizações, mas todas para trazer conforto ao advogado, isso o advogado já tem bastante. Né? Então, nós pretendemos fazer o bicicletário, que é para a questão da mobilidade urbana, armários
dentro da OAB para o colega entrar no fórum sem se preocupar com o detector de metais, então ele guarda as coisas lá, mas são todas questões paliativas. O aumento do trajeto dos ônibus, que nós temos uns ônibus que servem aos advogados, para os fóruns da região. Há muito desrespeito, doutor Matheus, com relação às prerrogativas dos advogados? Muito. Principalmente por autoridades que confundem agentes públicos que confundem autoridade com autoritarismo. Sim. Né? Mas quando o advogado se impõe e demonstra conhecimento, muitas dessas autoridades acabam dando um passo para trás. E às vezes precisa da proteção da ordem, da intervenção da ordem para valer o seu direito. Porque prerrogativa de advogado, Nathalie, não é benesse. Sim. Prerrogativa de advogado é uma garantia. Sim. Uma garantia não só do advogado, uma garantia do cidadão. Sim, o advogado está representando o cidadão. Sim. Né? Então, quando se avilta a garantia do advogado, se aniquila com o Estado Democrático de Direito, se aniquila com a cidadania. E o maior prejudicado é o cidadão, né? É o cidadão, sim, que é o destinatário final, né? O advogado simplesmente representa o cidadão nos seus maiores interesses, propriedade, liberdade, vida, então, família. Então, são bens importantes e que devem ser preservados, e essas garantias, elas são fundamentais. Doutor Daniel, do ponto de vista de justiça no nosso país, a gente avançou quando a gente fala de leis que visam combater os maus tratos aos animais, que visam conscientizar a população que resolve ter um bichinho de estimação ou qualquer tipo de animal em casa sobre seus direitos e deveres, ou a gente ainda está muito longe do que é necessário e do que é o ideal? Na realidade, a gente precisa melhorar alguma coisa ainda, mas realmente houve um avanço, sim. Nós tivemos agora, há pouco tempo, aí, cerca de um mês, uma normativa do CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que agora nós temos como qualificar o que é o maus tratos, tá? Antigamente, nós tínhamos uma punição para maus tratos, mas não tínhamos exatamente escrito o que seria maus tratos. Então, fica difícil de se provar se é ou se não é. O que pode ser maus tratos para mim, pode não ser para você. Exato. Se a gente subjetivo? Se a gente voltar aí alguns anos, na época dos meus avós, por exemplo, o cachorro ficava numa casinha, no quintal, amarrado numa corrente, comia resto de comida. Para fazer as necessidades se soltava na rua, às vezes era atropelado ou não, ninguém sabia que fim dava esse animal, o que acontecia com ele. Vacinas não se existia, levar um veterinário, então... Não se exigia, né, inclusive. Vamos levar o cachorro no veterinário? Para quê? Então, como não se existia uma norma, não se dizia exatamente o que era, o que não era maus tratos, existia a lei que se punia o malfeitor. Mas como que você vai punir? Acho que o doutor sabe até explicar melhor que eu. Como que você vai punir algo que é subjetivo? Exatamente. O que é para mim, às vezes, não é para você. E essas questões que você bem falou não eram consideradas maus tratos, hoje são. Exatamente. Hoje são e são bem qualificadas como maus tratos. Exatamente. Então, assim, a gente teve um avanço muito significativo nessa questão. Você acredita que o aumento da pena é necessário? Não acredito que o aumento da pena seja necessário. Eu acredito que se fazer cumprir as penas, porque assim, você quase não tem, se você for procurar aí quem sofreu alguma pena por maus tratos de animais, o número é irrisório, é mínimo. E assim, quem cometeu maus tratos tem muita gente. Tem muita gente. Tem muita. Né? Essa questão da mudança de perfil do animal hoje, ter deixado os quintais e ter entrado dentro das residências, dormir hoje na cama, ser muito mais do que só um animal de estimação, você acredita, doutor, que tenha também mudado a consciência das pessoas com relação ao cuidado, direitos e deveres, ou ainda não? Olha, acredito que sim, melhorou um pouco, mas existe muita coisa aí ainda que não está bem clara em relação aos deveres. Tá? As pessoas gostam muito de cobrar. De falar, eu tenho direito disso, daquilo e daquilo outro, mas assim, na hora de cumprir com seus deveres já é mais complicado. Então, assim, a gente precisa realmente de fazer cumprir os deveres da população com os animais. A gente tem muito problema de abandono, a gente tem problema de pessoas que acham que porque o animalzinho ficou velho, está me dando trabalho em casa, vamos levar no veterinário e dar um destino nisso. E assim, as coisas não são assim que funcionam.
né? A gente tem que realmente entender, quando você pega um animal de estimação, você tem que entender... Pode ser responsável, né? Exatamente. Ele está ali, quando ele é filhotinho, ele é lindo, maravilhoso, brincalhão, mas ele vai crescer e uma hora ele vai começar a te dar trabalho como ser humano, quando chega numa fase da vida, fica velho. Exatamente. E assim, se você não tem preparo para isso, para lidar com isso, então nem tenha. Né? Mas existe sim uma melhora muito grande em relação às leis hoje que estão aí para realmente cuidar dos animais. Falando em leis, doutor Matheus, vamos um pouquinho para a tua especialidade, que é o direito criminal. Se a gente pensa em segurança pública, se prender resolvesse o problema da segurança pública, o brasileiro deveria estar tranquilo, porque se prende muito neste país. Prende-se muito e recupera-se pouco? Verdade, foi perfeito nas suas colocações. Prender, evidentemente, não resolve todos os problemas da criminalidade. É fato de que a prisão é necessária em muitos casos, mas ela vem sendo muito mal utilizada. Prende-se muito. Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Perdemos apenas os Estados Unidos e China, que costumeiramente prende-se muito há muitos anos. Né? É uma cultura de encarceramento muito antiga, tanto dos Estados Unidos como da China. Então, prende-se muito, mas prende-se mal. Né? Muitos casos em que não é necessária a prisão, essas prisões são mantidas. Temos uma justiça ainda muito lenta. Uma justiça muito lenta, uma prestação jurisdicional muito ruim, desde a fase de investigação até a fase de cumprimento da pena, né? Porque se investiga mal, se processa mal e se faz cumprir a pena mal. Então, a prestação jurisdicional no Brasil ela ainda é muito ruim, o que naturalmente faz com que aconteçam essas distorções. Muitas pessoas que estão presas deveriam estar soltos e muitos que estão soltos deveriam estar presos justamente por falha nessa E um problema talvez que seja ainda mais sério, as pessoas que ali entram, elas não se ressocializam. Sim. As políticas que deveriam efetivamente ser implantadas para a ressocialização do preso transformam ele muitas vezes num PhD da criminalidade. Isso é o principal. Há de se pensar muito hoje, principalmente ao se decidir sobre a manutenção da prisão de um jovem, né? 18, 19, 20 anos primário. Há de se refletir muito sobre isso, porque esse aumento da criminalidade galopante se dá justamente por conta da péssima política penitenciária, né? Então, hoje, os estabelecimentos prisionais são escolas do crime. Então, a partir do momento que você encarcera sem necessidade um jovem primário de 18, 19 anos, esse é mais um cooptado pelo crime organizado. Então, o crime organizado, ele se alimenta do sistema penitenciário. Sim. Eu não tenho dúvidas de que esse é o principal motivo do aumento da criminalidade. Porque quando sai não está nada ressocializado, não, muito pelo contrário. Entra às vezes por um pequeno roubo ou um pequeno tráfico e normalmente são drogaditos, são roubos ou tráficos para sustentar o próprio vício em decorrência da dependência de drogas e ao invés de ter um trabalho de recuperação, de política de saúde pública, etc., decide-se encarcerar o cidadão e quando ele sai um latrocida, ele sai um assaltante de banco, homicida, por quê? Ele sai com dívida com a organização criminosa, que vai dizer para ele, ó, eu te sustentei aqui dentro esse tempo todo, agora você vai matar um policial, você vai estourar um caixa eletrônico, porque você precisa me pagar. Né? Então, esse aumento, e não tem opção, não tem como dizer não, porque... Senão ele morre ou a família morre. Exatamente. Ou a família morre. Então, o crime organizado se alimenta do sistema prisional, isso é muito sério. Hoje nós temos, aqui no próprio Estado, um bom exemplo, que a gente sempre cita aqui, de um sistema penitenciário que funciona para preso, que é o Presídio Militar Romão Gomes. Sim. O senhor acredita que a gente possa replicar nos nossos presídios a metodologia que hoje é aplicada no Presídio Militar? Seria o ideal? Seria o ideal, não, talvez não pelo regime militar em si, acho que tem que ter uma disciplina, né? Sim, claro. Mas não só por isso. Ali tem dois aspectos importantes no presídio militar.
Primeiro, o número de presos. Exato. Né? Salvo engano, no último levantamento, tinham 280 presos, né? Enquanto que uma penitenciária comum tem 2.000, 2.500. Então, primeiro, o número de presos. Segundo, o perfil do preso. Sim. O perfil do preso no presídio Romão Gomes é um perfil de um preso que tem uma estrutura familiar, que tem formação militar, né? Então, ele é um perfil diferente do preso comum. É um preso que já estava no ambiente social, né? Ele tem estrutura da família. Não estava à margem, né? Não estava à margem. Ele tem a profissão dele, que quer ser policial militar, ele tem a formação militar, e enquanto que nos presídios comuns, o Estado tem uma tarefa dificílima, que é tentar ressocializar pessoas que sequer foram, muitas vezes, socializadas. Exatamente. Né? Pessoas que não tinham ambiente social nenhum, nem estrutura familiar. Tanto é que se você entra numa Fundação Casa e pega um menino de 16 anos e pergunta a história dele, você vai perguntar para 10 meninos, a cada 10 meninos, 8 histórias são absolutamente iguais. Se você for no presídio, chamar os jovens de 18, 19 anos, e fizer as mesmas perguntas, de cada 10, 8 são histórias absolutamente iguais, de famílias estruturadas, né? O pai muitas vezes assassinado pelo tráfico, a mãe presa, ou vice-versa. Ou seja, o problema está ali, está muito mais lá atrás, né? Está muito mais lá atrás, exatamente. Então, o Estado tem a tarefa, muitas vezes, de ressocializar alguém que não teve nem estrutura familiar e nem formação para isso. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai repercutir um pouquinho alguns anúncios do presidente eleito Jair Bolsonaro, tanto do ponto de vista da justiça quanto do ponto de vista do direito dos animais. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias que são destaque na nossa região. O Ministério da Saúde prorrogou para 7 de dezembro o prazo de inscrição no programa Mais Médicos. Em Santos, a Prefeitura garante que a atual estrutura supre a demanda. Desde que apareceu a notícia de que Cuba abandonou o programa Mais Médicos, surgiu uma grande preocupação entre as prefeituras. Na nossa região, na Baixada Santista, são mais de 160 profissionais que atuam pelo programa. Em Santos, são 8 médicos cubanos que devem deixar o cargo. Eu vou conversar agora com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, qual o tamanho do impacto? É um problema? Na verdade temos um problema, mas um problema com pouco impacto, né? No dia 21, o pessoal já não veio trabalhar, os 8 médicos atenderam uma recomendação que vem da própria OPAS e não compareceram ao trabalho. Qual foi a nossa ação? Nós conversamos com outros profissionais para, de certa forma, ocupar essa ausência desses médicos que não compareceram e não tivemos grandes transtornos. Só para se ter uma ideia, em média, isso é claro que é uma média, né? 17 consultas são realizadas por cada um dos médicos na nossa atenção básica todos os dias. Então a gente teve alguma dificuldade no dia 21, no dia 22, com a ausência desses 8 profissionais, mas conseguimos, de certa forma, repor esses quadros e estamos com a normalidade acontecendo sem nenhum tipo de intercorrência. O edital do Ministério da Saúde prevê 8.517 vagas. 98% delas abertas em decorrência da saída de médicos cubanos do programa. Para a Baixada Santista estão previstas 84 oportunidades. São 29 para Guarujá, 18 para Praia Grande, 8 em Santos, 8 em São Vicente, 5 para Cubatão, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, 1 em Bertioga. As inscrições seguem até 7 de dezembro. O salário líquido é de R$ 11.244,56. Os interessados devem acessar maismedicos.gov.br. No Guarujá, 29 médicos cubanos deixaram a cidade no fim de semana. Para manter o atendimento à população, a Prefeitura fez um remanejamento de médicos até que os novos profissionais assumam. Segundo o Ministério da Saúde informou no último balanço divulgado ontem, 96,6% das vagas do programa Mais Médicos já foram preenchidas. E voltamos com os nossos convidados.
Hoje falamos sobre direito dos animais, direito criminal, eleições na OAB e política. Estão comigo na bancada o advogado Matheus Cury e o médico veterinário Daniel Riquejo. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Vamos abrir esse bloco repercutindo um pouquinho dos últimos anúncios aí do nosso presidente eleito. Temos aí vários ministérios já com nomes anunciados. Você é advogado criminal, como nós dissemos. Qual a tua avaliação sobre Sérgio Moro no Ministério da Justiça? A gente pode acreditar que teremos um combate ainda mais efetivo a crimes hediondos, como, por exemplo, o homicídio e a corrupção? Então, Nathalie, o Sérgio Moro é muito preparado, estudou muito, principalmente a questão das organizações criminosas. Mas ele vai ter que estabelecer prioridades, né? Ou ele parte para o combate à criminalidade urbana, ou ele parte para o combate à criminalidade organizada, né? Não é fácil escolher. Eu não vejo como ele priorizar todas as áreas, é um pouco difícil, né? Mas ele tem preparo suficiente, pelo menos, para tentar combater a criminalidade organizada, né? Parece que o foco é a lavagem de dinheiro, está corretíssimo, né? Quando você estanca o dinheiro do crime organizado, você aniquila com ele, mas não é uma tarefa fácil, principalmente porque ele vai depender muito da polícia judiciária, que hoje nos estados estão sucateadas. Sucateadíssimas. Né? Nós temos um bom preparo da Polícia Federal, mas são poucos homens. Ele dependerá muito das polícias judiciárias dos estados. E como combater a lavagem de dinheiro sem um processo de inteligência, investigação. Que eu acho que é o maior hiato, né? A nossa inteligência, a nossa falta de estrutura na inteligência. Não, mas não temos inteligência. Dos processos criminais, 90% deles decorrem de prisão em flagrante. Prisão em flagrante é prisão por acaso. Sim. Prisão sem investigação, né? Então, são pouquíssimos os casos de processo criminal que decorrem de uma investigação apurada. Pode-se dizer que nós não temos a investigação de inteligência no nosso país, praticamente. Então, ele vai ter que enfrentar isso, né? Vai ter que enfrentar isso, vai ter que dar o respaldo para que a Polícia Judiciária possa investigar, porque o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, ele não investiga, né? Então ele tem que primeiro aparar as polícias, preparar as polícias para esse tipo de investigação que até então não se via no Brasil. Então as polícias são pouco preparadas para isso, para esse tipo de investigação. Até porque não tem estrutura. Até porque não tem estrutura, exatamente. É aquilo que nós falamos agora. As prisões aqui decorrem do acaso. Do acaso. Doutor Daniel, a gente tem uma participação aqui do Elinho Caetano Júnior. Bom dia. Como poderia se punir alguém que abandona um animal? Então, na verdade, o que acontece? Nós temos leis para punir, mas o que nós não temos? Formas de realmente provar que aquele animal é seu. Aí a gente volta para aquela questão. A pessoa abandonou um animal na rua, como é que eu vou provar que é dela? Não existe uma lei que te obrigue a identificar aquele animal. Não seria nenhum registro, porque assim, foto de um animal e de outro, todo mundo tem a mesma cara. Então, o que seria interessante para fazer esse tipo de proteção? Você obrigar a microchipagem dos animais. Sim. Tá? Através do microchip, você consegue inserir todos os dados do tutor, tá? E quem tem a posse daquele animal é quem está registrado naquele microchip. Quando você tem um problema de um animal que fugiu e foi atropelado, de um animal abandonado ou de outros maus tratos, você teria como identificar o tutor do animal. Caso contrário, fica meio difícil, porque o vizinho fala que era seu, você fala que não é, fica a palavra de um contra o outro. Se você não tem realmente como provar, como é que a gente vai fazer para punir? Então, fica o dito pelo não dito. E essa alternativa é uma alternativa ainda muito pouco utilizada, né, doutor Daniel? Eu acredito que vem aumentando já, mas mais pela preocupação dos tutores Exato. Em registrar o animal no seu nome e não realmente como uma maneira de identificação, propriamente dita aí, de você conseguir
fazer com que haja esse cumprimento das leis. Eu acredito que deveria sim ser obrigatório que todo animal de estimação, quando a gente fala de animal de estimação, não é só cão e gato. Não. A gente tem aí aves, roedores, répteis, tem uma série de animais aí que englobam esse nicho. E o microchip é de fácil instalação, não é uma coisa absurda. Tá? Hoje a gente encontra microchips na internet aí por 15, 20 reais. É acessível, né? Sim, assim, se a gente for falar hoje, se a pessoa não tem 20 reais, como é que você vai ter um animal de estimação? Exato. Então, assim, obrigatoriamente, o meu ponto de vista é que deveria sim ser obrigatório que todos os animais fossem microchipados, que tivéssemos um cadastro, tá? Um cadastro único não é uma coisa difícil de se fazer, um sistema de informática, toda a clínica veterinária hoje tem acesso à internet. Hoje a gente tem no celular, em todo lugar, às vezes até no relógio tem acesso à internet. Então, é muito simples de você cadastrar, são poucos dados. Dados do animal, dados do proprietário, coisa rápida, você consegue ali, em qualquer lugar do país, identificar quem é o proprietário daquele animal. O presidente eleito Jair Bolsonaro também sinalizou com a intenção de criar uma Secretaria de Defesa dos Direitos dos Animais. Se de fato essa pasta for concretizada, qual é a importância? Eu acho que seria interessante. Nós não temos nada assim realmente formado para a proteção dos animais. Inclusive o braço direito dele, o Onyx Lorenzoni, ele é médico veterinário. Exato. Né? Então acho que eles vão assim ter um pouco mais de atenção sobre isso. Agora, seria muito importante se ele continuar com esse segmento que o presidente vem aí de colocar pessoas técnicas para fazer as coisas, que foi o que ele prometeu, e não a meritocracia e não a politicagem, né? Exatamente, não o escambo. A troca. Exatamente, eu acho que vai ser muito bom. Se tivermos pessoas ali capacitadas, a situação dos animais em geral vai melhorar muito. Doutor Matheus, vamos voltar um pouquinho à questão da valorização do advogado. Na sua opinião, a gente tem muitas faculdades de direito no país? Isso dificulta a questão da qualificação, a questão da inserção no mercado de trabalho? Sim, Nathalie, não é nem a questão do número de faculdades, mas a qualidade. Né? Óbvio, quando se tem um número maior de faculdades, também existem faculdades com qualidade ruim. Isso Sim. É uma tendência. Né? Mas acho que o crucial nisso é a qualidade das faculdades. Se todas fossem boas, eu não veria problemas, porque o mercado de trabalho está aí, o direito traz diversas oportunidades, não é só advocacia, né? Então tem concursos públicos dos melhores do país, Sim. como juiz de direito, promotor, né? Defensoria pública, procurador municipal, procurador federal, procurador estadual, delegado de polícia federal, delegado de polícia estadual. Então as oportunidades são... Caminhos existem. Caminhos existem, exatamente. Não é só advocacia. Então, eu não sou contra a abertura de faculdades, mas a fiscalização com relação à qualidade da universidade. Falta hoje. Faculdade, falta hoje, né? Abrem-se faculdades sem critérios. Né? Isso está acontecendo, por exemplo, hoje na medicina. Sim. Né? O que acontecia no direito está acontecendo na medicina. Então, isso... faculdade sem qualidade é estelionato, né? Nós não podemos permitir. Mas a OAB não tem qualquer ingerência. Lamentavelmente, a OAB não se manifesta, não pode se manifestar, não é consultada sobre a abertura de faculdades. Isso é exclusivo do MEC, Ministério da Educação, que permite ou não a abertura. A OAB não tem esse papel fiscalizador nem essa força. Nem essa força para barrar a abertura de faculdades. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa. Hoje falamos sobre direito dos animais, direito criminal, eleições na OAB. Lembrando que hoje, às 10 horas da noite, acontece aqui na Santa Cecília TV o debate com os 5 candidatos à presidência da OAB Santos. E também falamos sobre política. Estão comigo na bancada o advogado Matheus Cury e o médico veterinário Daniel Riquejo. Ainda dá tempo de você participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo.
Doutor Daniel, qual é a sua opinião sobre a questão da instalação aqui na nossa região de um hospital veterinário? Como é que eu posso dizer? Seria uma maravilha? Seria se nós tivéssemos realmente condições de ter um hospital veterinário. Nós não conseguimos resolver aqui na região o problema da saúde pública, da saúde para o ser humano. Então, investir dinheiro no hospital veterinário fica meio complicado. Eu acredito que as parcerias público-privadas com as clínicas da região, você com um cadastro das clínicas que tem suporte, que tem condição física para atender esses animais, seria uma forma muito mais interessante, uma coisa menos onerosa, e você teria vários postos de atendimento para esses animais. Na minha opinião, seria muito melhor do que a construção do hospital veterinário. Você demanda uma dinheiro gestão na mais construção. inteligente, né? Exatamente. Você tem funcionários contratados para fazer isso, a obra toda, aparelhamento o custeio, todo, né? O custeio, que é muito mais difícil. A construção em si é fácil, mas o custeio é muito oneroso. Então, quando você tem já diversas clínicas na região, hoje a gente tem uma infinidade de clínicas veterinárias, profissionais bons, que trabalham na nossa região, que podem fazer esse tipo de serviço. Então, na minha opinião, as parcerias públicas-privadas seriam a melhor solução para isso. Doutor Matheus, qual a sua opinião sobre posse de arma e porte de arma, que foi uma das bandeiras também levantadas pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro? É uma questão complicada falar em posse de arma e porte de arma num país que não tem educação, né? Uma coisa é você permitir a posse ou porte deliberados nos Estados Unidos, o que já causa um grande problema, né? Mas é um país formador, um país educador. Outra coisa é você permitir a posse e o porte em país que não tem educação como o Brasil, né? A legislação hoje, ela permite a posse e o porte desde que devidamente autorizado, né? Para a pessoa, para ter uma arma em casa, ela precisa ter o registro da arma. Sim. Comprando uma arma ilegal e tendo o registro, e aí são documentos que, evidentemente, tem que se exigir, como atestado de antecedentes criminais, comprovante de residência, etc., tem a posse. Então, não tem grande dificuldade para a pessoa ter uma arma em casa hoje. Hoje, o que se dificulta com muito critério, é o porte. Ou seja, a pessoa estar autorizada a circular com a arma fora de casa. Realmente, a legislação até permite, mas é muito difícil hoje a Polícia Federal conceder o porte de arma a alguém. Tá? Não é que eu seja contra. Eu sou a favor, desde que com critérios muito bem definidos, estabelecidos. Não pode sair liberando arma para todo mundo, porque as pessoas não estão preparadas para andar armadas e a arma, muitas vezes, ela é utilizada contra o próprio cidadão. Né? Não é uma ilusão achar que está protegido armado. Não está protegido armado. O Estatuto do Desarmamento, qual que é a tua opinião sobre todo aquele movimento que foi criado? As pessoas entregaram armas sob a justificativa de que estaríamos mais seguros. E a gente sabe que hoje a criminalidade anda muito mais bem armada do que, por exemplo, as próprias polícias que estão aí para nos proteger. É verdade, Nathalie. Realmente, nós vivemos um sistema de insegurança, mas nós não podemos transferir a segurança para o cidadão, né? Eu acho um equívoco dizer, olha, por um problema de segurança, vai se permitir, então, que todos os cidadãos andem armados. Você está transferindo o problema de segurança, ao invés de ele ser resolvido, que é um dever do Estado, resolver a questão da segurança pública, transfere o cidadão esse ônus. Nós podemos entrar num momento de caos no país por conta dessa transferência da segurança pública, porque as pessoas vão se achar no direito de não só de se autoprotegerem, mas de realmente matarem, ainda que o perigo não seja iminente. Exatamente. Então, não é que eu seja contra, eu sou favorável, desde que muito bem regulamentado, com muito critério e sem os critérios americanos, né? Que qualquer um simplesmente chega numa loja, compra uma arma. Não, isso não pode, né? Você tem que ter registro, tem que ter a numeração da arma, tem que ter um controle, como é feito hoje pela Polícia Federal, um controle muito
muito rígido, muito sério, e principalmente combater Preparo. e combater o contrabando de armas. Né? Porque hoje o grande problema no Brasil é que o cidadão de bem ele não consegue comprar uma arma. Mas a criminalidade... Mas a criminalidade compra em qualquer esquina. Por quê? Exato. Porque o contrabando de armas é muito lucrativo. Proteção das fronteiras, né? Exatamente. Então, assim como o tráfico de drogas também. Então, há de se combater o acesso ilegal à arma de fogo e de se permitir, eventualmente, desde que com o devido preparo, o porte de arma ao cidadão comum, mas, repito, com muito critério e poucos, estabelecidos esses critérios, poucos cidadãos terão acesso ao porte de arma. Doutor Daniel, castração dos animais. Castração de animais já virou uma questão de saúde pública. Sim. Né? E nem todo mundo entende ainda isso. Não. Em São Vicente, que é a cidade que você mora, já foi também candidato a vereador Sim. na cidade, como é que você avalia os programas que existem para castração na cidade e também um pouquinho falando da nossa região? Então, a castração é meio que enxugar gelo. A gente já tem programas de castração há muitos anos e até hoje a gente não conseguiu acabar com os animais de rua, a gente não conseguiu castrar todos os animais que seriam necessários. Então, vai se ficar com projetos de castração a vida inteira e não vai acabar com os animais realmente que deveriam ser castrados. Na verdade, a gente tem que voltar para a lei de posse responsável. Existem projetos de castração? Existem projetos de vacina, existe uma série de coisas. Mas o que acontece? Não tem como você obrigar a pessoa a castrar seu animal. Tem muita gente que não tem a consciência da importância da castração, tanto para a saúde pública quanto para o próprio animal. Então, enquanto a gente não colocar isso como dever? Em pauta, como um dever... Obrigatório? Mesmo que não seja obrigatório, você tem que ter uma justificativa para manter o seu animal sem castrar. Uma doença? Exatamente. Ou se você é um criador, que deveriam ser todos cadastrados e fiscalizados, você pode ter um animal inteiro aí, que a gente diz, um animal sem castrar. Caso contrário, não tem necessidade para que você tenha um animal. Às vezes a pessoa tem ali um animalzinho no quintal e por falta de controle escapa, vai para a rua, procria, tem 5, 6, 7 filhotes aí, não tem o que fazer, acaba, despeja na rua. Então, assim, se você falar hoje de cães, é mais fácil de controlar, mas se a gente for falar de gatos, uma gata, ela consegue aí em 5, 6 anos, a gente fala do primeiro filhote, que ela tem uma ninhadinha de 5, 6 ali, metade macho, metade fêmea. Daqui a 6 meses, essas fêmeas já estão tendo mais uma ninhada de 5, 6. Sendo que a mãe, até esses 6 meses, já teve mais umas 3, 4 ninhadas. Então, você pega um animal hoje, que é solto na rua, que não é castrado, e em 5, 6 anos, ele já gerou uns 1.000 animais. Você fala, absurdo esse número. Não é, esse número é real, faz a conta. Tá? Então, o que acontece? Esses animais têm que ser castrados. Tem que existir um programa, um projeto onde se recolhe esses animais de rua e se dê um destino. Esses animais de rua, eles, assim, a proliferação é muito grande. Existe um problema hoje em São Vicente, em um órgão, um órgão público ali, uma casa que tem um número exorbitante de gatos. E por mais que a gente retire esses animais de lá, eu mesmo já retirei diversos animais de lá. Volta a acontecer. E volta a acontecer. O Cemitério Municipal de São Vicente, eu posso te falar aí que eu já recolhi, entre animais recolhidos e castrados, a gente já recolheu mais de 200. É muito. E assim, a gente tira um, aparecem 2, aparecem 3. É uma coisa assim, incontrolável. Deveria existir gestões que também punissem as pessoas que fazem isso. É a posse responsável. Exatamente. A gente precisa trabalhar a cultura da posse responsável na nossa região e no nosso país como um todo. Sim, sim. Saber que bicho, que animal não é coisa. Exatamente. Em definitivo. Aquilo não é um brinquedo. Não é um brinquedo que vida. você cansa de brincar e joga fora. Exatamente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Doutor Matheus, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui conosco. Boa sorte nas eleições, sucesso no debate de hoje e que, se for a vontade de Deus, a tua gestão na presidência, que se dê a continuidade e não o continuismo. Obrigado, Natália. Agradeço bastante pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Agradecer também ao meu amigo Rogério Conde e o Daniel também, que trouxe aspectos importantes sobre os direitos dos animais e ao telespectador
e dar um recado aos advogados que no dia 29 de novembro possam exercer a cidadania, tá? Com respeito, com toda a ética pertinente à nossa classe. Obrigado. Nós é que agradecemos. Doutor Daniel, muito obrigado pela participação, que tenha sido a primeira vez de muitas. Parabéns também pelo seu trabalho frente à defesa dos animais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Fiquei muito honrado em estar aqui e poder falar um pouco mais sobre os animais, sobre a minha profissão, que é uma coisa que eu gosto muito. E a gente vem defendendo aí há muitos anos e vamos continuar aí nessa luta. E precisando, estamos à disposição para qualquer esclarecimento aí, qualquer dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer também a participação aqui do Cláudio Honor Carmo, do Odair Mofato, da Ariane Rocha e de todo mundo que acompanhou o nosso programa também através das nossas redes sociais. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã.